manutenção de um relacionamento harmônico entre homem e natureza. A cidade de Yokohama está construindo à beira da baía local o complexo Porto Futuro 21, assim denominado porque sua conclusão vai ocorrer quando estivermos saudando o novo século. Um dos primeiros portos internacionais do Japão, Yokohama considera o moderno complexo uma mostra de seu compromisso no sentido de renascer como cidade de importância internacional. Amostras de solo estão sendo coletadas para a construção da travessia da Baía de Tóquio, um projeto de ponte e túnel subterrâneo visando interligar as províncias de Kanagawa e Chiba, situadas em margens opostas da baía. A conclusão está prevista para os próximos 6 anos. Também em Chiba, aproxima-se rapidamente do final a construção de outro moderno complexo. Trata-se de Makuhari New City, um conjunto que irá abrigar espaços comerciais, culturais e de lazer. Seu componente principal, o Centro de Feiras Comerciais Internacionais, com milhares de metros quadrados destinados a exposições, já está construído. Ao longo das margens da baía foram construídos praias e parques. Em Tóquio, está em planejamento a criação de um melhor ambiente para os negócios. Uma nova cidade vai abrigar um centro de telecomunicações internacionais e um auditório de convenções. Em torno deste núcleo, haverá grandes prédios de condomínio, hotéis e parques marinhos. O objetivo é descentralizar para oferecer a Tóquio a alternativa de um centro internacional de negócios mais adequado ao nível de Londres e Nova York. Mas não está sendo esquecida a destinação de espaços para o lazer. Este é o Coliseu Ariake, uma quadra de tênis de padrão internacional. À medida, portanto, em que nos aproximarmos do século XXI, surgirá nas águas uma nova cidade. Na condição de nação-ilha, há muito tempo o Japão coexiste com o mar, cultivando esta fonte renovável de recursos essenciais para a vida. Contudo, a proteção deste relacionamento constituiu prioridade menor nos anos de crescimento econômico acelerado. Agora, questões ambientais têm se tornado preocupação nacional e esforços concentrados resultam na revitalização da área da baía. Quando Tóquio era uma aldeia chamada Edo, as águas da baía ofereciam aos moradores 2 benefícios complementares: prosperidade e lazer. E à medida em que a capital japonesa se volta para o século XXI, a área da baía oferece novamente prosperidade e lazer a seus habitantes. Esporte Polêmica. Esses produtos são feitos de aço, vidro, plástico e assim por diante. Através de sua longa história, a humanidade tem procurado empregar todos os tipos de materiais, fazendo deles o melhor uso possível.
A primeira matéria-prima usada pelo homem foi a pedra. Nossos antepassados afiaram esta substância dura e resistente, empregando-a como ferramenta para caçar e cozinhar. Mais tarde, amassando o barro e cozendo-o ao fogo, o homem inventou a cerâmica. Depois disso, metais como o bronze e o ferro substituíram a pedra, sendo incorporados às ferramentas utilizadas para a sobrevivência. Cerca de 100 anos atrás, um novo material surgiu. É o plástico, derivado do petróleo. E agora, nos dias de hoje, um material mágico foi desenvolvido com um potencial nunca antes sonhado para ajudar a vida. Este material, que parece resultado de um sonho, é conhecido como cerâmica fina. Belos trabalhos de cerâmica são um tesouro da herança cultural do Japão, reconhecidos como uma arte refinada dos tempos antigos e apreciados em todo o mundo. A técnica para fazer cerâmica teve origem na China e na Coreia e foi trazida ao Japão muitos séculos atrás. Nos longos anos que se seguiram, esta técnica foi refinada e aperfeiçoada, criando finalmente um estilo distinto de cerâmica japonesa, de aparência suave e arredondada. Esta habilidade tradicional para a cerâmica desempenha agora um importante papel na mais recente tecnologia da cerâmica fina. Vamos examinar a forma pela qual a cerâmica é produzida. No processo básico, a argila é amassada e modelada na forma que se deseja. Ela então é cozida ou queimada, para que o material fique rígido. No caso da cerâmica fina, este processo básico também é seguido. Entretanto, a diferença essencial está nas matérias-primas utilizadas. A cerâmica é feita de argila natural, usando silica e feldspato. A cerâmica fina usa materiais sintetizados artificialmente, como alumina ou zircônia, além de algumas substâncias naturais refinadas. À direita está uma pequena lâmina feita de cerâmica fina. À esquerda está um prato de cerâmica comum. Vamos fazer com que uma bola de golfe caia sobre cada uma delas. O prato de cerâmica comum se quebra em muitos pedaços. A pequena lâmina de cerâmica fina não sofre nenhum dano. Como você pode ver, a cerâmica fina e a cerâmica comum têm propriedades diferentes, embora seu processo de fabricação seja semelhante. A principal característica da cerâmica fina é, em primeiro lugar, a dureza. Mas, além disso, ela é à prova de ferrugem e, ao contrário do plástico, resiste ao calor mesmo em altas temperaturas. Estas características fizeram com que a cerâmica fina se tornasse muito útil em muitos aspectos da vida moderna. Exemplos de produtos incluem tesouras, facas, pontas de canetas esferográficas e daí por diante. Mesmo as colheres são feitas atualmente de cerâmica fina. A cerâmica fina é usada na fuselagem dos ônibus espaciais para protegê-los do enorme calor. Muitos progressos têm sido feitos na aplicação da cerâmica fina a motores de automóveis. Algumas peças já estão sendo feitas com este novo material. Se no futuro as peças principais puderem ser feitas de cerâmica fina, então teremos motores de grande eficiência que não precisarão de resfriamento. Máquinas operatrizes também usam cerâmica fina. Esta máquina operatriz desbasta metais com grande precisão.
extremidade quadrada branca é um instrumento de corte feito de cerâmica fina. A dureza, que é a característica da cerâmica fina, perde apenas para a do diamante e sua capacidade de resistência ao calor chega a cerca de 1.600 graus Celsius. Metais relativamente raros como níquel e cromo têm sido os principais materiais resistentes ao calor até o momento. O Japão é quase totalmente dependente das importações de matérias-primas. A cerâmica fina pode alterar este quadro, uma vez que os materiais usados na sua produção podem ser obtidos em abundância. Vamos agora acompanhar um exemplo típico de processamento de cerâmica fina. Vários tipos de matérias-primas são misturados de acordo com uma proporção fixa e são reduzidos a uma substância na forma de pó. Esta substância é então prensada e moldada. Peças de grandes tamanhos podem ser moldadas desta forma. Estas peças moldadas são então colocadas em fornos cuidadosamente controlados para passarem pelo cozimento. As peças são todas cozidas a temperaturas que vão de 1.600 a 1.800 graus Celsius durante um período de mais de 24 horas. O tempo e a temperatura predeterminados devem ser rigorosamente mantidos. Esta é uma peça de amostra antes do cozimento. E esta outra é uma peça depois de ser cozida. Como você pode ver, o produto final foi reduzido a mais ou menos metade de seu tamanho original. Este encolhimento deve ser levado em consideração antes do cozimento. Existem outros tipos de cerâmica fina que não necessitam esta moldagem e cozimento. Este é um dispositivo especial para produzir cerâmica fina através de um processo que primeiro derrete as matérias-primas em temperaturas extremamente altas e em seguida as cristaliza em fornalhas eletromagnéticas. Este método produz cerâmica fina transparente de alta resistência à compressão. Os materiais com diferentes propriedades podem ser produzidos pela simples mudança do processo de fabricação, ressaltando um dos pontos mais importantes. Estas duas faixas estreitas são feitas de cerâmica fina. Quando a força é aplicada, elas se curvam, mas voltam rapidamente à sua forma original. Neste caso, a aplicação de uma corrente elétrica provoca a geração de calor. Este material também é feito de cerâmica fina. Aqui, peças de cerâmica fina vibram quando é aplicada uma corrente elétrica. As propriedades individuais deste novo material mágico estão quase que totalmente compreendidas nos dias de hoje. Por ser não apenas dura, mas também resistente ao calor, a cerâmica fina pode ser produzida numa grande variedade de formas. Esta é uma campainha de telefone que usa um alto-falante de pequeno tamanho. Este alto-falante utiliza aquela propriedade característica da cerâmica fina de vibrar ao ser submetida a uma corrente elétrica. De forma contrária, este equipamento detecta vibrações aplicadas na cerâmica fina e as transforma em corrente elétrica. Através da aplicação deste princípio, seria possível fazer um sensor de pressão equivalente ao sentido do tato dos seres humanos. Hoje, a cerâmica fina é encontrada em muitos dos eletrodomésticos que usamos em nossa casa e na vida diária.
Esses eletrodomésticos estão ficando menores apesar de contarem com funções suplementares, que os tornam ainda mais práticos. Através do tamanho menor e da utilidade maior, a cerâmica fina está começando a desempenhar um papel de grande importância. Estas pastilhas, como são chamadas, variam em tamanho entre vários milímetros quadrados a apenas 1 milímetro quadrado. Pastilhas resistoras, pastilhas condensadoras, estas peças pequenas são feitas de cerâmica fina e apresentam todas as funções elétricas de resistores e condensadores comuns. Os LSI são usados em grande número nos computadores pessoais. A cerâmica fina também é muito empregada como invólucro para os LSI. O elemento que controla as funções de um LSI é uma pastilha feita de silício. Entretanto, pastilhas de silício são pequenas e delicadas demais para garantir o funcionamento estável na forma em que se encontram. A cerâmica fina entra em ação, isolando a pastilha do exterior e simplificando a complicada fiação que a liga aos outros componentes. Na verdade, a cerâmica fina está se tornando quase que indispensável à vida diária na atualidade. Nós agora temos objetos de cerâmica fina que podem substituir funções perdidas pelo corpo humano. Estes são implantes de raiz de dentes feitos de cerâmica fina. Estas raízes são implantadas na mandíbula, exercendo o papel de raízes permanentes para dentes artificiais. Este é um exemplo de dente artificial em uso atualmente. Em frente está um implante dental de cerâmica para segurar os dentes artificiais. Ossos e juntas artificiais também têm sido desenvolvidos. Existe grande esperança de que no futuro esses produtos possam ser usados no corpo humano sem qualquer problema. O desenvolvimento mais recente que está recebendo grande atenção é o uso de cerâmica fina como substância supercondutora. Este vasilhame contém nitrogênio líquido numa temperatura extremamente baixa. Peças de cerâmica fina são colocadas dentro do vasilhame e passam por resfriamento. A substância preta vista abaixo é um ímã, e os 4 objetos em forma de disco na parte superior são peças de cerâmica fina. Você consegue ver as peças de cerâmica fina flutuando sobre o ímã? Este fenômeno de levitação, somado à capacidade de reduzir a zero a resistência à passagem de correntes elétricas, são as principais características da supercondutividade. Se uma substância supercondutora é transformada em bobina, você pode obter um forte eletromagneto. Com pesquisa adicional em uso prático, as cerâmicas supercondutoras irão dar uma grande contribuição à sociedade humana. O trem de motor linear, que está sendo desenvolvido atualmente no Japão, pode ser citado entre outras novas tecnologias que podem estar se tornando viáveis. O Japão produz cerca de 50% do total de cerâmica fina fabricada em todo o mundo. Cientistas e pesquisadores japoneses estão concentrando seus esforços e habilidades para avançar no desenvolvimento futuro de cerâmica fina. Desde os tempos antigos, a civilização tem feito importantes progressos com o desenvolvimento sucessivo de novos materiais como o ferro e depois os plásticos. Agora, com a cerâmica fina, a humanidade está às portas de um novo avanço que promete os maiores benefícios para a nossa vida futura.
Os especialistas técnicos são os profissionais que mantêm este alto nível. Com sua longa experiência e senso artístico, este profissional mantém as cores em delicado equilíbrio. A habilidade característica dos japoneses tem contribuído para o grande florescimento da arte da impressão nos dias de hoje no Japão. A qualidade do material impresso japonês é amplamente reconhecida em todo o mundo. A indústria recebe encomendas de cerca de 130 países no valor total de mais de 73 bilhões de ienes por ano. Estes técnicos podem ser chamados de mestres artesãos do trabalho de impressão. Uma das habilidades tradicionais de impressão do Japão é vista nesta xilogravura. O entalhador traça uma linha com todo o cuidado como o esboço da imagem original criada pelo pintor. É neste ponto que as linhas do quadro original e a individualidade do entalhador se encontram em unidade na superfície da placa de madeira. Agora começa o processo para fazer uma xilogravura multicolorida. O washi japonês, o papel feito à mão, absorve facilmente tintas à base de água. As cores são aplicadas ao papel com um instrumento especial chamado baren, que serve para esfregar o papel na placa de madeira. A impressão por xilogravura é uma técnica de impressão única, desenvolvida pelo povo japonês, um país de clima quente e úmido. Dez cores, 20 cores, qualquer que seja o número, é necessária uma impressão para cada cor, até atingir o total desejado. A mais refinada forma de impressão por xilogravura é conhecida como ukiyo-e. Esta tecnologia atingiu seu ponto de maior perfeição no período Edo por volta de 200 anos atrás. Esta tecnologia, que dependeu durante muito tempo da experiência e da sensibilidade do artesão, está passando atualmente por uma grande mudança nesta era revolucionária de impressão. Aqui, um aparelho conhecido como Total Scanner copia a gravura e a armazena no computador, onde ela poderá ser retocada. A imagem do computador reflete o sentimento do artista à medida que ele aplica as cores à xilogravura. No passado, era necessário um alto grau de habilidade para visualizar a aparência final da impressão, tendo como referência apenas os filmes usados para a separação das cores. Agora temos à nossa disposição um aparelho conhecido como diretor de imagem, que analisa as cores numa gravura e exibe a imagem final desta gravura numa tela do terminal de computador. À medida que o progresso avança no desenvolvimento de máquinas de impressão, a automação vai invadindo as gráficas. É claro que, apesar da automação, sempre haverá necessidade de usar as mãos de um técnico habilidoso no processo de acabamento. Velocidade e grande volume, a tecnologia da impressão está passando por grandes mudanças para acompanhar as necessidades dos novos tempos. O avanço notável na tecnologia da impressão tornou possível hoje em dia imprimir sobre quase todo tipo de material. Esta máquina é capaz de imprimir a data em ovos através do uso de uma rodela de silicone.
podemos ver algo sendo impresso numa estreita faixa de papel. Esta é uma fita métrica com cerca de 30 metros de comprimento. Uma impressora para gravar o número do produto em minúsculas peças eletrônicas. Aqui está sendo usada tinta ultravioleta. Ela seca instantaneamente quando submetida a raios ultravioletas. Nada é impossível para esta impressora, que imprime até mesmo em superfícies desiguais. Coloque água quente neste copo e sua cor muda imediatamente. Isso se deve às características de uma tinta especial usada nesta impressão. Cartões magnéticos são o símbolo da era atual de compras a crédito. Um holograma também é impresso no cartão para protegê-lo contra falsificações. O circuito integrado, conhecido como o cérebro da tecnologia eletrônica, também é um produto que se utiliza dos avanços na tecnologia de impressão. O CAD, ou Sistema de Desenho com Ajuda de Computador, é usado para desenhar o esquema utilizado num circuito integrado. Atualmente, a tecnologia de impressão está baseada em muitas unidades microscópicas. Assim, é preciso ter grande controle numa gráfica para evitar que qualquer sujeira ou partícula de poeira penetre nesta área. O preparo de uma placa para circuito integrado. Fiação feita em várias impressões. As bases impressas são laminadas várias vezes. E o produto final, com umas 20 camadas, é posto em uso prático. Esta é a maior câmera de toda a Ásia. Ela é usada para fotografar veios de madeira em tamanho natural. O filme usado na câmera mede 1 metro de comprimento por 2 metros de largura. Tecnologia precisa para impressão em veios de madeira. É impossível dizer, à primeira vista, se o produto é feito ou não de madeira verdadeira. Esta é uma impressora por jatos de tinta. Ela é usada para imprimir cartazes, tapetes e objetos semelhantes. A tinta é esguichada através de um bico estreito e a imagem é impressa. Esse tipo de impressão a jato tem a vantagem especial de poder imprimir em qualquer material, de qualquer característica e qualquer espessura. Esta tecnologia foi desenvolvida originalmente no Japão e está sendo agora exportada para muitos outros países. Com a introdução da tecnologia de computadores, o local de trabalho nas gráficas passou por grandes mudanças.
As caixas tipográficas usadas desapareceram por completo, sendo substituídas pelos computadores. Aqui, um sistema de controle de informação computadorizado, usando os kanjis ou ideogramas chineses empregados na escrita japonesa, manipula todos os aspectos da produção de manuscritos, diagramação, correção e processamento de informações. Isso representa um desenvolvimento completamente novo na tecnologia de impressão, a qual resulta da introdução dos computadores. Esta é uma gráfica equipada com o que existe de mais moderno em automação. Quando o suprimento de papel de uma impressora está acabando, um robô instalado perto dela entra em ação imediatamente para remover o rolo vazio e trocá-lo por um novo. Este sistema opera 24 horas por dia e tem a velocidade máxima de impressão de 547 metros por minuto, a mais rápida do mundo. O ajuste da quantidade de tinta, que era o segredo dos tipógrafos, agora está entregue ao computador. Esta é uma gráfica totalmente automatizada. Nela, o computador controla a operação contínua do fluxo de material, desde o suprimento de papel até a entrega do produto final. Ações estão sendo impressas aqui uma após a outra. Isso representa uma luta constante contra a falsificação e exige o mais alto nível de precisão e controle de produção. Esta é a máquina gravadora automática para estampar linhas finas que compõem um delicado padrão. Uma complicada combinação de engrenagens permite descrever estas finíssimas linhas. Mesmo assim, as seções mais importantes são estampadas por especialistas. Estes detalhados padrões desenhados à mão representam uma segurança virtual contra falsificações. Folhas de papel moeda passam pelas impressoras em grande velocidade. Estes materiais impressos são as coisas mais próximas de nossa vida diária e envolvem uma grande habilidade para se fazer uma impressão precisa. Esta é uma nota de 10.000 ienes, o valor mais alto das cédulas japonesas. Uma olhada mais de perto nos leva a apreciar o que pode ser considerado um trabalho artístico da maior precisão. O papel moeda é a medida mais exata dos padrões de impressão de um país. Este é um dos homens que estampam esses delicados padrões. Ele demora mais de um mês para completar apenas uma gravação. Ele se aperfeiçoa continuamente, dia após dia, à medida que se dedica à gravação de desenhos como este. Agora, vamos dar uma olhada na arte mais avançada, a tecnologia usada para imprimir dinheiro. Desculpem, mas ela é segredo. O
Japão visto de um satélite de observação terrestre, o Landsat. O território japonês é um longo e estreito arquipélago que se estende do sudoeste ao norte, sendo constituído por 4 ilhas principais e muitas outras ilhas menores. A paisagem é muito montanhosa, com grande beleza natural e abundantes fontes de água fresca. A superfície total de terra cobre cerca de 377.700 quilômetros quadrados, mas apenas 21% está disponível para ser ocupada. A população japonesa está por volta de 120 milhões de habitantes, o que significa que quase 1.500 pessoas vivem em cada quilômetro quadrado. Para garantir uma vida confortável e uma base para a produção industrial, seria necessário ao Japão possuir um espaço de terra muito maior do que o existente. No passado, o Japão enfrentou este problema de falta de terra. Um exemplo importante é visto aqui no projeto de recuperação de terreno ocupado por um lago conhecido como Hachirogata. Esta é a terra cultivável da vila de Ogata, na província de Akita, na costa do Mar do Japão, localizada no norte do país. Os campos de arroz de Ogata produzem colheitas abundantes. A vila de Ogata nasceu uns 30 anos atrás com o início de um grande projeto de recuperação de terreno. Este é um mapa mostrando a área antes do início do projeto. O Hachirogata era, nesta época, o segundo maior lago do Japão. Esta é a área hoje. O lago, com aproximadamente 12 quilômetros de largura e 27 quilômetros de comprimento, renasceu como um rico território de agricultura. O projeto começou em 1957. Um dos motivos básicos da realização deste tipo de projeto era a grande necessidade de produzir alimentos após a Segunda Guerra Mundial. O fundo do lago era plano de 1 a 4 metros de profundidade e a terra era muito rica e produtiva. O local era considerado perfeito para a produção de arroz. Depois de uns 20 anos de esforços, foi criada uma área cultivável de quase 170 quilômetros quadrados. O terreno recuperado recebeu o nome de Vila Ogata. Pessoas vieram de todo o Japão para ocupar a área e aproveitar o prazer de poder realizar plantações em larga escala. Muitos projetos de recuperação de terrenos foram promovidos ao longo de áreas litorâneas do Japão. Foram usados como zonas industriais, refinarias de petróleo, indústrias petroquímicas e usinas de aço foram construídas nesses terrenos recuperados. O Japão precisava de zonas industriais litorâneas onde os navios pudessem desembarcar suas cargas sem usar transportes terrestres. Foi uma política deliberada recuperar terrenos que estavam sob o mar para a criação de novas zonas industriais. Projetos de recuperação estão sendo realizados por todo o Japão para a instalação de indústrias. O desenvolvimento econômico promove o crescimento da população e as cidades estão sempre à procura de espaços para se expandir. A cidade de Kobe, na província de Hyogo, tem uma longa história como porto de comércio muito próspero. Ao sul da cidade fica a Baía de Osaka, enquanto que ao norte se estende uma cadeia de montanhas. Não existe espaço para a cidade se expandir. Finalmente, foi decidido remover parte das montanhas que cercavam essa cidade para a construção de habitações, usando a terra removida para construir uma ilha no mar.
O projeto demorou 15 anos para ser completado, indo de 1966 a 1981. Cerca de 80 milhões de metros cúbicos de terra e areia foram remanejados. Este enorme volume de terra e areia foi transportado diretamente das montanhas até o mar através de esteiras rolantes. Esta operação ficou conhecida como o Projeto da Montanha ao Mar. O projeto criou uns 4 quilômetros quadrados de terra, conhecido como Ilha do Porto. A Ilha do Porto opera atualmente com um moderno complexo portuário para o tráfego marítimo que chega e sai da cidade de Kobe. Mas ela tem uma função igualmente importante como área residencial, como apartamentos com vários andares, escolas, hospitais, parques e shopping centers. Ela é uma nova cidade para as pessoas que podem aqui viver, trabalhar, aprender e descansar. Um novo tipo de sistema de transporte, chamado de linha do Porto, liga a cidade de Kobe e a Ilha do Porto. A linha do Porto é operada de forma totalmente automatizada, sem necessidade de condutor ou maquinista. Este sistema automatizado é controlado por computadores no Departamento de Controle Central. A linha do Porto é a primeira deste tipo em todo o mundo e foi inventada para atender às necessidades dos moradores da Ilha do Porto. Enquanto isso, na região das montanhas que tiveram sua terra e areia removidas, uma nova área residencial foi criada, equipada com escolas e universidades. Esta tentativa para criar áreas de terra através da remoção do topo de montanhas e da recuperação de terrenos ocupados pelo mar atraiu a atenção de todo o mundo como um novo método de desenvolvimento de terras. O objetivo do desenvolvimento de terras é garantir vidas confortáveis para as pessoas, além de criar uma base para o crescimento industrial. A recuperação é apenas um aspecto do problema. O outro é descobrir meios para um uso eficiente dos terrenos que já existem. O enorme crescimento econômico japonês nos anos após a Segunda Guerra Mundial trouxe prosperidade e bem-estar às pessoas, mas ao mesmo tempo causou um desequilíbrio no uso da terra. As pessoas se concentraram em grandes cidades, enquanto que o interior tornou-se subpopulado. Durante muitos anos no Japão, um dos setores básicos da economia era a agricultura. O crescimento econômico trouxe o avanço da indústria manufatureira e jovens saíram do interior em busca de empregos seguros e estáveis. Apenas os velhos e crianças ficaram para trás para dar continuidade à vida no interior. A ausência de mão de obra jovem nas comunidades rurais significa que a terra não é usada efetivamente. Por outro lado, a concentração excessiva de povo nas cidades significou o crescimento rápido de muitas indústrias, mas com o consequente aumento nos custos de terreno e uma falta de moradias. Para corrigir este desequilíbrio, foram traçados planos de desenvolvimento de terras a nível nacional com o objetivo de restaurar o equilíbrio no uso da terra. Em 1962, foi autorizado o primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional completo. Ele previa o estabelecimento de novas cidades industriais que se tornariam uma força de impulso para o desenvolvimento de áreas locais. Em prosseguimento, o governo anunciou o Plano de Desenvolvimento Nacional completo em 1969. Este concentrava-se no desenvolvimento de uma rede de transportes e comunicações que funcionaria como eixo principal, ligando cidades ao longo de seus 2.000 quilômetros de extensão do arquipélago japonês, tendo Tóquio como seu ponto focal.
O próximo passo foi o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento Completo de 1977. O objetivo deste plano era garantir ambientes de vida estáveis para todas as pessoas, através do estabelecimento de áreas residenciais modelo. Ele pretendia nivelar as diferenças entre as áreas residenciais do país e dinamizar as populações rurais. Na base desses planos de desenvolvimento está o tema central da consolidação da Rede Nacional de Transportes. A construção de meios de transportes mais rápidos e eficientes tornou possível descentralizar as indústrias sem perder a eficiência produtiva e permitiu às pessoas se deslocarem por áreas mais amplas sem deixar de se manter em comunicação. O Sistema Nacional de Vias Expressas foi estendido e melhorado de forma constante com o passar dos anos e hoje cobre um total de cerca de 4.000 quilômetros. Superando problemas, uma rede de transportes nacional está sendo gradualmente implantada. Ao norte existe o canal Tsugaru, que separa a ilha de Honshu da ilha de Hokkaido. Em 1988, o túnel ferroviário mais longo do mundo foi aberto ao serviço comercial. A construção do túnel começou em 1964. Apesar da rota escolhida se localizar 100 metros abaixo do leito do mar, a água do mar continuava se infiltrando em muitos locais diferentes. A vasta experiência tecnológica do Japão e novas técnicas solucionaram esse problema. Em 1985, 21 anos depois de seu início, surgiu um novo túnel sob o mar com extensão de quase 54 quilômetros. Este novo elo na rede de transportes, conhecido como Túnel Seikan, liga Honshu e Hokkaido através de uma rota terrestre. Ao sul existe o famoso Mar Interior de Seto, que separa Honshu da ilha de Shikoku. Aqui um grande projeto foi iniciado para ligar as duas áreas através de 3 cadeias de pontes, que se chamarão pontes Honshu-Shikoku. As 3 rotas estão atualmente sendo construídas e todas serão completadas ainda neste século. Sendo que uma destas rotas, conhecida como Seto Ohashi ou Grandes Pontes de Seto, foi inaugurada em abril de 1988. Ela consiste de 9 pontes pequenas e grandes, cobrindo uns 9,4 quilômetros e é uma das maiores pontes do mundo. O término das pontes Honshu-Shikoku significa a união das 4 ilhas principais do Japão. Outra necessidade do desenvolvimento nacional nas vésperas do século XXI é a reurbanização das cidades. Tóquio está no limiar de um grande passo na direção da era da informação. Para acompanhar uma vasta mudança que isso trará, a cidade está se movendo rapidamente para promover a renovação urbana. Terrenos que têm sido recuperados da Baía de Tóquio através do uso de lixo e desperdícios industriais para fazer aterros. Este novo terreno é a base de um subcentro marinho que está sendo construído em torno do conceito do teleporto de Tóquio. Casas particulares, hotéis, centros recreativos serão construídos nesta nova área. Atualmente foi iniciado o 4º Plano de Desenvolvimento Nacional Completo, que acumula as experiências obtidas com os 3 planos anteriores. Está começando uma nova etapa de desenvolvimento visando o século XXI. O objetivo desta vez é transformar o Japão num país multidescentralizado. As funções centralizadas em Tóquio, como política, economia e cultura, serão descentralizadas para o interior. Tendo estas funções como seus núcleos, estas regiões irão desenvolver suas próprias indústrias características, que atrairão as pessoas para se fixarem permanentemente.
Este projeto visa a rápida expansão da rede nacional de transportes, desenvolvida de forma mais organizada e equilibrada. Desenvolvimento de terras. Este será o grande tesouro nacional que passaremos à próxima geração. A responsabilidade da geração atual do povo japonês é desenvolver seu limitado espaço físico e utilizar tanto as novas como as antigas terras da maneira mais efetiva possível. Brinquedos de papelão. As crianças japonesas se encantam com jogos eletrônicos, mas continuam com os olhos brilhando quando vem um brinquedo artesanal. Junichi Yano, um artesão que trabalha com papelão, sabe como atrair a atenção das crianças. Ele faz grandes brinquedos que os pequenos observam com olhos bem abertos. Usando a imaginação, primeiro o Sr. Yano faz o modelo. Só depois de ajustar as dimensões, assegurando o funcionamento, é que ele vai cortar o cartão. Este é o modelo de um veículo. Ele deve participar de uma corrida. Todos os brinquedos do Sr. Yano são feitos em papelão de 3 camadas. Há mais de 15 anos ele trabalha com esse material. Inspiradas no trabalho do Sr. Yano, as crianças põem à prova criações próprias nesse festival. No último dia, todos esperam ansiosos a corrida de brinquedos de papelão. Parece certo que o Sr. Yano será o campeão. Desse festival participa gente de todo o Japão. O importante é tocar a campainha suspensa sobre a água. Aqui vai o Sr. Yano. Opa, parece que as coisas não saíram muito bem. O Sr. Yano conseguiu tocar a campainha e convertê-la em vitória, o que parecia uma inevitável derrota. Alpinismo livre. São ninjas? São homens-aranhas? Não, simplesmente alpinistas praticando na cidade. No Japão, o Campeonato Nacional de Alpinismo Livre se realiza todos os anos em uma torre artificial construída em Tóquio. Com 15 metros de altura, a torre exige dos participantes o limite da habilidade. São poucos os que conseguem alcançar o topo. A cadeia montanhosa Kinpo, de 2.400 metros, é um dos melhores lugares para se escalar rochas. A senhora Oiwa é uma das poucas mulheres que pratica esse esporte profissionalmente. O marido dela também é um profissional e foi treinar na Europa.
Aqui o mais difícil é equilibrar o peso do corpo, fazendo pressão com as mãos e pés. A concentração é vital. Apesar do perigo e do esgotamento físico, para alguns, como para a senhora Oiwa, não há nada melhor que a sensação de desafiar a natureza nas grandes alturas. Antigos instrumentos de música do Japão. Na cidade de Otsu, perto de Kyoto, acontecem concertos com réplicas de instrumentos antigos. Alguns são de 1500 anos atrás. É na região oeste do país que está a maior parte do tesouro arqueológico do Japão. Todo ano, arqueólogos procuram sem descanso artefatos que possam revelar preciosos detalhes sobre a cultura e o estilo de vida de épocas passadas. Há uns 10 anos, descobriram um instrumento musical de madeira com cerca de 1500 anos. O Centro Cultural Otsu fez réplicas. Também fez cópias de outro instrumento antigo, um koto de 3 cordas. Foram encontrados ainda um tambor e uma flauta. Os concertos atraíram os japoneses, apesar do calor do verão. O som do passado encantou a plateia. Seduzidos pelo vapor. Moriwaki, Nishimura e Kamiya são 3 funcionários da rede ferroviária que sentem um amor especial pelo trabalho. O serviço deles começa às 6h30 da manhã. Eles preparam uma das locomotivas a vapor ainda em serviço no Japão. É um trabalho que exige muita paciência e suor. Poucas pessoas entendem do assunto. É preciso, por exemplo, descobrir peças frouxas, batendo nelas com um martelo. Pessoas de todas as idades vêm pegar nesse trem de 60 anos que parte diariamente da cidade de Kanai. A viagem dura pouco mais de 1 hora para cobrir os 40 quilômetros do trajeto. Nesse percurso, o trem gasta 1 tonelada de carvão. A locomotiva exige atenção constante e não há tempo para descanso. A temperatura da cabine pode alcançar até 50 graus centígrados. Os passageiros embarcam neste nostálgico passeio e desfrutam de uma bela paisagem.
Depois de chegar ao ponto final da viagem, os condutores posam para a câmera dos passageiros. Parte da satisfação que sentem com o trabalho vem do sorriso das crianças. Com o carinho que as pessoas sentem pelo trem e mais a dedicação de gente como o Sr. Moriwaki, a locomotiva a vapor do Rio Oi seguramente circulará ainda por muitos anos. O campo possui uma inclinação gradual de alto a baixo, mas não possui inclinação de lado a lado. Com a irrigação pelas bordas, os diques no campo correm paralelos, de alto a baixo. A água vai para as bordas através de uma calha ou um cano. A água flui pelos campos abaixo e cada borda é irrigada, por sua vez, mais ou menos como a irrigação de canais. Não há diques colocados nas extremidades dos campos e a água escorre para fora, sem permanecer em torno da soja. O método tradicional de aguar soja num campo de arroz com o dique reto prevê a colocação dos diques na horizontal, em vez de na vertical. Quando uma porção do campo é aguada, o fazendeiro ou destrói o dique ou abre buracos nele, para permitir a drenagem da água para a próxima porção. As bombas de irrigação também têm que ser ligadas. Pelo fato de os diques estarem na horizontal, a água é mais profunda na direção dos lados de cada seção. Isso faz com que os fazendeiros esperem até que a soja tenha 45 centímetros de altura, para que ela não se afogue, mesmo apesar de a planta estar precisando de umidade no início. As tempestades despejam ainda mais água, o que também ameaça a soja com água em demasia, uma vez que os diques não permitem a drenagem do excesso. A irrigação pelas bordas permite que a soja seja aguada mais cedo e mais rápido. A chuva não fica no campo, flui para fora. Os diques economizam trabalho e tempo porque são construídos apenas uma vez. Porque normalmente ele faria de 4 a 6 passes para construir um dique, e depois que ele água, ele o destrói. Ele vem com o arado e ara a terra um pouquinho para tentar secar a área. Cada vez que ele água, ele tem que reconstruir o dique. Com estes, ele faz 3 ou talvez 4 passes para a sua borda, e é isso. Ele não vai mexer neles de novo até a hora de retirá-los. Ele pode furar entre eles ou plantar entre eles, se quiser criá-los mais cedo. Thomas diz que este campo de 40 hectares pode ser aguado em 2 dias e meio com a irrigação pelas bordas. A economia de água, segundo ele, é de no mínimo 30%. Bem, como foram as coisas essa semana? Sandy Norton é perguntada sobre tudo durante o seu pré-natal. Como se sente? O bebê está mexendo e... Você já teve algum sintoma ou sinal de qualquer tipo de infecção de bexiga? Mas isso não é garantia. Cerca de 5% das grávidas têm infecções assintomáticas da bexiga, que por sua vez são vinculadas a um parto prematuro. O exame de urina é frequentemente usado para detectar as infecções da bexiga, mas um estudo recente mostrou que ele não é muito confiável, segundo o Dr. John Bachman. Na realidade, o exame de urina foi o pior teste que encontramos. Nenhuma das coisas funcionou bem, de jeito nenhum, com o exame de urina. Mas 2 outros exames funcionaram muito bem neste estudo feito na clínica Mayo. Num deles, o Graham's Stain, as amostras de urina são tingidas e em seguida examinadas na busca de bactérias. O exame detectou com precisão 22 das 24 culturas. O outro método é o chamado exame da vareta. Em poucos minutos, ele determina se existe uma infecção. Das 24 culturas, ele detectou 12 infecções. O exame de urina tradicional detectou apenas 6. O aumento da precisão não é a única vantagem. O exame da vareta... Elas estão fazendo agora. Os patrocinadores esperam que a exibição desperte uma ampla gama de respostas, de apreciação e admiração e divertimento e revolta. No entanto, mais que tudo, a esperança é que a exposição ajude a abrir as portas da comunicação e do entendimento entre as culturas. Centro de Desenvolvimento de Pequenas Empresas. Aqui é a Sidney. Como vai você? Sidney Witten administra seu próprio negócio, uma pequena firma de planejamento de produtos neste escritório em Washington, D.C.
Nós estamos lançando uma linha de vestuário chamada Coleção Tempero. Usamos todos os tipos de símbolos e cores relacionadas com a herança africana, que é muito rica. E estamos misturando tudo com a moda. Sidney Whitten é uma desenhista de sucesso, mas relativamente novata em termos de negócios. Há 2 anos, ela esteve aqui no Centro de Desenvolvimento de Pequenas Empresas, na Faculdade de Comércio da Universidade de Howard. Um centro de desenvolvimento de pequenas empresas é um local onde um indivíduo pode chegar para aprender ou ter noções sobre como começar um negócio, ou então fazer crescer um negócio. O Centro de Howard é um entre milhares em todos os Estados Unidos que garantem treinamento, assessoria e material de pesquisa para 900 mil novos empresários todos os anos. Os centros são 50% financiados pelo governo americano. O administrador nacional do programa é Johnny Albertson. Johnny Albertson diz que uma das razões do sucesso é que estes centros são únicos no estado, onde são financiados. Ou seja, o centro se enquadra nas necessidades particulares de desenvolvimento daquele estado. Kent Gilmore, por exemplo, tem uma loja de doces finos do outro lado da rua do Centro de Desenvolvimento em Howard. Essa é a vizinhança onde crescemos, em torno da Universidade de Howard. Na verdade, o local onde está a Faculdade de Comércio é onde nós nascemos e crescemos. Como Sidney Whitten, Kent Gilmore visita o centro empresarial quando planeja uma grande mudança nos negócios. É o centro de desenvolvimento tem o conhecimento para nos orientar no que precisamos. Este conhecimento tornou-se ainda mais importante para as mulheres, que estão agora montando pequenas empresas num ritmo 2 vezes maior do que os homens. Esta é uma das razões pelas quais acho que as mulheres se tornam boas empresárias, porque elas realmente estão realizando o seu sonho, e isso é algo maravilhoso. Eu sei que assim como sou criativa, eu tenho um lado empresarial e que precisa ser aprimorado. Só preciso fazer essa parte de mim funcionar, por mais difícil que seja. Porque ela não aparece naturalmente, você sabe, mas está lá. Levi Lipscomb e o Centro de Desenvolvimento de Pequenas Empresas ajudaram a Sidney Whitten a descobrir as suas habilidades empresariais. Agora, ela segue o seu próprio caminho. O perfil de Kenny G. Este tem sido um bom ano para Kennedy. Ele nunca pensou em ganhar nenhum prêmio antes. Em fevereiro, o saxofonista americano ganhou o prêmio da música norte-americana de melhor artista contemporâneo adulto do país. Seu álbum mais recente, Breathless, foi o 2º álbum mais vendido nos Estados Unidos no ano passado. O presidente Bill Clinton, também saxofonista, ficou tão impressionado que convidou Kennedy para tocar nas festas de sua posse. Realmente eu jamais pensaria que ele soubesse quem eu era. Eu acabei o encontrando e formando um dueto com ele durante a campanha. E depois, obviamente, ele se tornou presidente e me ligou e pediu que participasse da posse. Foi um grande momento. Foi um grande lance, eu achei. Depois que você faz isso, você pode até fazer qualquer coisa. Com uma humildade característica, Kennedy apresenta seus instrumentais. Um estilo que é difícil classificar. Jazz, New Age, Pop. Mas Kennedy sabe. Eu sou somente um tocador de sax. É assim que eu encaro. Tenho minha própria voz, que eu uso através do saxofone para projetá-la. Seu estilo animado no sax soprano, ele aprendeu sozinho. Um ritmo que para ele lembra o artista Grover Washington Jr. dos anos 70. Bem, eu tive lições na escola quando tinha 10 e 11 anos. Depois eu nunca mais tive aulas até os 17 anos. E só por 6 meses. Portanto, na verdade, o treinamento foi feito com muita prática em casa. Kennedy frequentou a universidade na cidade de Seattle, na costa do Pacífico, e se formou em contabilidade. Música era apenas um passatempo. Eu não vivo e nem respiro só música. Eu toco e adoro. Faz parte de mim e do meu destino. Mas eu também tenho minha esposa, meu filho, e gosto de jogar golfe. Gosto de estar com meus amigos e minha família.
Suas canções mais populares foram compostas para sua mulher, Lindy, e seu filho recém-nascido. De onde vem a inspiração? Da vida e do meu relacionamento com minha mulher e meu filho. Eu reservo um pouco de tempo e é algo que parece acontecer automaticamente quando me envolvo com o ambiente para compor. Kennedy diz que nunca pensou em ser um sucesso comercial, mas é exatamente isso que ele está fazendo. E assim por diante. Ao longo dos anos, estes elementos químicos se agregam em pequenas partículas e essas pequenas partículas descem e se tornam parte do fundo do oceano. E é assim que, ano após ano, contaminamos o habitat desses peixes. And so we've continually, over many years, contaminated the habitat of these fish. O ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente, não funciona nesse caso. Lançando tóxicos na água, um peixe come esses tóxicos, as pessoas comem o peixe e acabam ingerindo o veneno que jogaram no mar. É isso mesmo. Em outras palavras, ele volta para te assombrar e não está nem longe dos olhos e nem do coração. Pode estar longe dos olhos de muita gente, mas na verdade está chegando perto de todos, porque o ser humano faz parte da cadeia alimentar aquática. Nós comemos peixe. Podemos descobrir que quando o número de tumores malignos, como o que mostrei a você, pular de 25% para 95% e o rabo do peixe simplesmente cair, nós vamos dizer, nossa, o que está acontecendo? Talvez tenhamos que reagir, mas tendemos a reagir somente diante de uma situação crítica. Em Puget, nós reagimos à crise. Quando descobrimos estes problemas há alguns anos, as pessoas diziam que não era possível. Cientistas, é melhor você voltar para casa e checar suas anotações. Você deve estar doido. Isto aqui é um meio cristalino. Em relação aos tumores, eu quero dizer, o que é isso? É puro alarmismo. Você não passa de um alarmista? Bom, o que aconteceu foram esses sérios problemas de poluição em Puget. Verbas do superfundo foram alocadas para a Baía Commencement e para Eagle Harbor. É um problema real. Isso não é fantasia minha. Sedimentos tóxicos, peixes doentes, população crescente, são muitos os problemas de Puget e a população está contra-atacando em várias frentes. A cidade está partindo para os subterrâneos a fim de deter a poluição na raiz. Estes vigilantes de esgoto patrulham os subterrâneos da cidade, rastreando os poluentes até sua origem e os detendo antes que entrem no sistema de águas. Em vez de bombear o lodo tratado para dentro da água, em Seattle, eles o levam para a floresta. A cidade pulveriza grande parte de seu lodo rico em nutrientes nas árvores locais, uma maneira segura de dispor dos resíduos e duplicar a produtividade da floresta. As comunidades locais adotam um rio, limpam os resíduos, plantam árvores e constroem escadas de peixes para que os salmões, que vinham em grandes cardumes para desovar aqui, voltem a visitar essas águas. Estamos limpando o nosso rio porque temos que cuidar dele. Somos nós que devemos cuidar do nosso quintal. A conservação começa aqui e começa agora. Começa no meu próprio rio e no meu próprio parque. Trabalhamos aqui nos 3 últimos finais de semana e encontramos todos os tipos de lixo. Lavadoras, secadoras, bicicletas velhas, um monte de pneus, 40 ou 50 pneus só aqui, onde é fácil jogar o lixo. Achamos peças de plástico, alumínio e todos os tipos de vidros e coisas estranhas, como aquecedores de água.
Depois de 4 ou 5 horas, dá vontade de desistir, mas vale a pena. Nós gostamos dessa vista aqui. E quando tem lixo bloqueando essa linda vista, vale a pena limpar. Um homem me perguntou qual era o problema de jogar um carro no rio. Eu lhe perguntei se ele queria o meu sapato dentro do prato de comida dele. Não, eu acho que aqueles peixes têm que viver naquele rio e eles não querem viver com essa ferrugem e essa sucata. Bom, temos que limpar sempre o rio. Não basta dizer que vamos limpá-lo hoje e vai ficar limpo para sempre. Não. E por isso, já começamos com as crianças. Começando pela palavra agora, que é o que precisamos para manter a qualidade de vida que nós queremos. Nós temos que manter os nossos rios limpos. Nós temos que manter os cursos d'água limpos. E assim que fizermos isso, aí se torna rotina na vida de todo mundo. A população tem administrado os recursos federais dos grupos das comunidades locais e das pessoas que moram aqui. Para alcançar algum resultado é preciso trabalhar muito. Aqui, até as crianças trabalham. The salmon in the stream need gravel. Roly-poly gravel. The salmon in the stream need gravel. So they can lay their eggs. Shelter. The salmon in the stream need shelter. Cozy, comfy shelter. The salmon in the stream need shelter. When they get too warm. The salmon in the stream need people. Friendly, happy people. The salmon in the stream need people. Who love it, but please don't touch. All right. Com todas essas viagens, aprendemos que nossa costa está em perigo e precisa ser salva. Podemos ver o início de uma mudança nacional de atitude, uma consciência crescente de que este problema está prejudicando a todos e todos nós precisamos participar para resolvê-lo. É preciso pressionar nossos líderes para tornar a questão do meio ambiente uma prioridade nacional. Mas o governo sozinho não pode resolver o problema. Está claro que cada um pode fazer diferença. Todos estão fazendo uma diferença. Os homens e mulheres envolvidos com a questão nos ensinam que não podemos nos contentar com a limpeza da poluição. Precisamos nos concentrar na sua prevenção. Precisamos estar atentos ao que compramos, como usamos e como descartamos. Estas são as nossas águas costeiras e seus problemas são nossos problemas. Cabe a nós decidir em que mundo vamos viver e o que vamos deixar para o futuro. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. Hoje, a campeã mundial de basquete Hortência e o jogador de futebol Neto ao vivo no Cartão Verde, 10 da noite. Assista agora a correção das provas da segunda fase da